fiscalização de posto. Então eu já cheguei em posto, tem vigilante que trabalha com placa balística vencida, eu já vi tambor do revólver caindo na hora que o vigilante foi passar o posto, enfim. Então, é, nós precisamos ter uma fiscalização mais rígida na área da segurança privada aqui no Brasil. Infelizmente, um amigo nosso da empresa que eu trabalho, ele perdeu a vida, e quando o perito chegou, que foi fazer a remoção do corpo, que começou a tirar os utensílios que era da empresa, né? A placa balística do vigilante não conseguiu sustentar os disparos, porque já era uma placa vencida e todos os disparos atravessaram a placa do vigilante. Então, a situação é muito difícil que nós passamos aqui. Nós precisamos de uma fiscalização mais rígida. O que o senhor tem em mente em relação à fiscalização da segurança privada aqui no Brasil? Cara, a verdade é que hoje, se a gente for falar sincero, generalizando, hoje praticamente nem existe fiscalização operacional na segurança privada do Brasil, né? O que existe por parte da Polícia Federal é aquela fiscalização burocrática. Esses dias eu vi, não sei nem se foi, acho que você postou também, que eu acho que você postou, que estava tendo uma fiscalização nas escolas de formação, eu não lembro qual foi o estado, mas estava tendo uma operação, aí outros canais postaram também, e assim, até no noticiário passou, para você ver como a fiscalização é tão fraca, que quando há uma fiscalização em uma escola de formação de vigilância, vira notícia. Algo que deveria ser corriqueiro. Fiscalização nas empresas, nas escolas, e principalmente nos postos, deveria ser corriqueiro. Deveria ter todo dia, deveria ter uma operação de fiscalização nos postos de serviço, né? A verdade é que não há. Não há porque a Polícia Federal não tem estrutura, não tem efetivo e não consegue suprir a demanda de tantos postos, tantas empresas, né, e tantos vigilantes que existem espalhados pelo Brasil. Eles não dão conta. E por eles não darem conta, não terem esse efetivo, não terem essa estrutura, não terem a verba necessária, não suprirem a demanda, o empresário faz o que quer, o contratante faz o que quer. Aí fica lá um vigilante com uma balística velha, usada, fica revezando a mesma balística, que vai diminuir o tempo útil. Ah, a balística tem 5 anos. Tudo bem, tem 5 anos. Mas essa é para uma pessoa usar. Se fica 4 pessoas usando, revezando no posto 24 horas, esses 5 anos já vai diminuir para 2 anos e meio se fosse 2. Como é 4, já vai diminuir para menos de 1 ano. Vai para 7 meses de validade. Porque não é uma pessoa que está usando, são 4 pessoas usando ininterruptamente aquela placa balística 24 horas. Então não tem como você falar que uma balística que 4 peão lá está usando, cada um com um tamanho diferente, cada um com uma fisiologia diferente. Um sua mais, outro sua menos, um fede mais, outro fede menos. Um é mais gordo, o outro é menor. Isso daí vai acabar com a balística. É óbvio que ela não vai durar 5 anos, ela vai durar muito menos. Às vezes até está no prazo de validade lá, mas ela já foi pro saco. Que é 4 pessoas usando o tempo todo. E aí, quando acontece um sinistro, que muitos vigilantes acham que nunca vai acontecer, mas uma hora pode acontecer, infelizmente acontece essa tragédia igual aconteceu com o seu companheiro aí da empresa que você trabalha, ou trabalhou, não sei. Então é muito complicado, cara. Por quê? Por que acontece isso? Porque não tem fiscalização. E a fiscalização que tem não é efetiva, não é eficaz. Exemplo que eu recebi também uma denúncia, falei isso na outra entrevista que eu dei, há pouco tempo atrás, do vigilante, caso parecido, mas graças a Deus o vigilante não teve nenhum ataque no posto dele, foi a fiscalização, viu que o vigilante estava com o colete menor do que o corpo, que era inadequado, era um colete P, o cara era gigante, deu uma advertência na empresa lá, advertência não, mentira, notificou a empresa, mas não voltaram para verificar se arrumaram. O vigilante ainda tomou um esculacho do supervisor e continuou com o colete pequeno. Ou seja, se esse cara amanhã depois está numa ocorrência igual a do seu companheiro aí, ele toma um tiro e pega na barriga dele, ele morre, a culpa é de quem? A culpa é da Polícia Federal. Se a mortes que acontecem igual essa do seu companheiro, a culpa é da Polícia Federal. A culpa não é só da empresa. A marca de sangue desse camarada seu que morreu tá na mão da empresa e tá na mão da Polícia Federal. Essa é a verdade. Tá na mão do poder público, que não coloca uma fiscalização efetiva para verificar os postos de serviço. Não é fiscalizar papel. Hoje papel o nego fiscaliza online, remoto. O agente de Polícia Federal lá manda a empresa, manda a documentação da empresa para ver se tá ok. Tira uma foto para ver se a fachada da empresa tá regular. Ah, tá ok, beleza, tudo certo. Isso aí eles fazem online, faz via remoto. Eu quero ver fiscalizar lá para ver se o vigilante tem um banheiro para usar, se o vigilante tem uma guarita para se abrigar, se o vigilante tem água potável para beber, se a arma está enferrujada ou não, se a munição está em condições ou não, se a placa balística está em condições ou não, se o vigilante está com o uniforme adequado, igual a pregoa lá, na autorização que tem que ser mandada para a PF.
se a empresa tem veículo de suporte ou não, se o posto tem comunicação ou não, para o vigilante falar com a empresa, se o cara está fazendo escolta, se o veículo dele está em condições para ele pegar uma viagem de 10 horas, de 12 horas, se o pneu está careca ou não. Isso são fiscalizações, eu não estou falando, não são fiscalizações trabalhistas, não. São fiscalizações operacional. Eu duvido que um policial federal pegue um carro e sai da base da Polícia Federal para fazer uma operação com o pneu da viatura careca, sem step, com o carro sem freio de mão, com o carro todo arrebentado. Eu duvido que sai. Porque se você for em leilão, você vai ver um monte de carro da Polícia Federal praticamente novo, que para eles já é considerado velho, está desgastado, tudo lá para vender em leilão, porque eles estão sempre com viatura novinha. Agora, por que o vigilante tem que se ferrar e tem que andar com carro sem step, tem que colocar a gasolina do próprio bolso para voltar, que às vezes a empresa não anda dinheiro na escolta, tem que empurrar carro blindado de transporte de valores, como eu já vi também acontecer, de carro pifar porque tem más condições e o vigilante tem que empurrar, inclusive de grandes empresas. Vigilante patrimonial nem se fala. Vigilante patrimonial de banco tendo que almoçar e jantar dentro do banheiro, porque o cliente não deixa usar as dependências do local, ou às vezes é expulso, praticamente expulso do local, porque não pode nem almoçar e jantar. O cara tem que sair, esconder a arma em algum lugar e poder ir para poder almoçar e jantar na rua, e a empresa aceita, não fala nada. Posto que não tem nem banheiro para o vigilante cagar, para o vigilante mijar, não tem luz elétrica para o vigilante carregar o celular. Isso é culpa de quem? Da Polícia Federal. Essa culpa é da Polícia Federal, não tem outra culpa, não tem outra pessoa para... O empresário, óbvio, e a Polícia Federal. E o empresário e o contratante faz por quê? Porque não tem fiscalização. Não existe um órgão competente para fiscalizar. Ou existe, mas não dá conta. Por isso que nós do Movimento Vigilantes com Orgulho, através do Dr. Alan, que é o nosso diretor jurídico, nós já protocolamos na Presidência da República, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados a ideia da criação do Conselho Federal de Segurança Privada, que seria realmente uma autarquia com poder de polícia que poderia fiscalizar as empresas, os postos de serviço, os vigilantes, inclusive combater a clandestinidade, e aí sim regulamentaria de verdade a segurança privada da forma como ela merece, porque